Dan Yurion estava deitado no chão, completamente exausto, enquanto o vento soprava ao redor, carregando a poeira e os destroços daquilo que outrora poderia ter sido uma grande batalha. Ele olhava para o céu. Os galhos secos de árvores mortas formavam um cenário desolador e sombrio. Seus olhos estavam perdidos, e ele murmurava, refletindo: não restou mais nada. A sensação de vazio o cercava, como se toda sua existência naquele momento fosse a de um homem que havia perdido tudo ou destruído tudo à sua volta. Logo após mostra o passado dele, as cenas começaram a revelar o quão devastador era o poder de Dan. O chão ao seu redor estava marcado por cicatrizes profundas, como se tivessem sido esculpidas por lâminas gigantescas. No ar, pairava uma sensação de terror e destruição. Dan, sem hesitar, moveu-se com velocidade e precisão, rasgando o ar e destruindo tudo o que estava em seu caminho. Cada movimento de sua espada criava uma onda de destruição, varrendo qualquer vestígio de resistência. O poder absoluto fluía de seu corpo, e ele caminhava entre os escombros de suas vítimas, impiedoso, sem remorso. Com o olhar firme, Dan seguia seu caminho sem olhar para trás, aniquilando qualquer coisa que ousasse se levantar contra ele. Os corpos caídos, as espadas cravadas no chão e os destroços deixados por sua passagem eram evidências incontestáveis da sua brutalidade. O que ele havia feito não era apenas uma batalha comum, era o massacre de um homem que havia ultrapassado os limites da humanidade. Ele não era mais alguém com quem se podia negociar ou deter com palavras. Ele se tornara algo muito mais perigoso, um ser que havia transcendido os conceitos de bem e mal, e que agora caminhava sobre os vestígios de um mundo que ele próprio havia destruído. Então a história recua ainda mais, mostrando um evento crucial. Dan, o supremo demônio divino de sangue, havia sido temido e perseguido por muitos. Sua fama e sua terrível habilidade de combate o tornaram uma ameaça tão grande que até os mais poderosos sábios do mundo decidiram intervir. Eles eram conhecidos como os 8 Santos, 8 poderosos sábios unidos por um objetivo em comum: deter Dan Yurion antes que ele causasse um dano irreversível ao mundo. Cada um dos sábios tinha habilidades extraordinárias e juntos eles formaram uma barreira inquebrável contra o poder de Dan. Em uma grande cerimônia, os 8 Santos selaram Dan em uma prisão de gelo. Eles usaram sua magia e poder para aprisioná-lo no fundo de um lago, Donjongo, onde acreditavam que ele jamais poderia escapar. A cena do selamento era grandiosa e cheia de tensão. Um cristal imenso de gelo envolveu o corpo de Dan, enquanto os santos ao redor canalizavam sua energia, formando um escudo impenetrável. Dan, imobilizado, não pôde reagir, e assim foi enterrado nas profundezas do lago. 1000 anos se passaram desde esse fatídico dia. Dan Yurion permaneceu congelado nas profundezas, aprisionado pela força dos 8 Santos. O mundo, que antes tremia sob sua presença, seguiu adiante, acreditando que ele havia sido contido para sempre. Depois de 1000 anos, o corpo adormecido e selado de Dan Yurion começava a dar sinais de vida. O gelo que o envolvia, outrora impenetrável, agora começava a mostrar rachaduras. O mundo ao seu redor já não era mais o mesmo. As eras haviam passado, e os 8 Santos que o selaram eram agora apenas lendas perdidas no tempo. Mesmo assim, sua mente estava consciente durante todo o período de aprisionamento. Ele se lembrava de cada detalhe da batalha, de como fora derrotado e selado por aqueles que ele considerava fracos e indignos. Os 8 Santos, antes temidos por sua sabedoria, agora não passavam de piada em sua mente. Para ele, eram apenas seres que preferiam o prazer e a diversão, sem qualquer honra ou poder real. Quando finalmente acordou, Dan Yurion refletiu sobre os 1000 anos que se passaram. Talvez o que me faltava fosse justamente essa pausa forçada, pensava com um leve sorriso. Ele sabia que algo dentro dele havia mudado, talvez o tempo, o isolamento ou as memórias distantes. Ele não era mais o mesmo, mas algo ainda o assombrava. O peso do passado permanecia, como um fantasma que ele não podia exorcizar. A imagem dos 8 Santos, sorrindo e celebrando sua vitória, ecoava em sua mente. A dor da derrota, a humilhação de ter sido selado, continuava viva em seu coração, mas ao mesmo tempo, algo mais profundo parecia emergir. O mundo lá fora o aguardava, mas ele também sabia que não era o mesmo mundo que deixou para trás. O Dan Yurion deste mundo será diferente, murmurou para si mesmo, enquanto se levantava, pronto para caminhar novamente, como uma sombra em busca de redenção ou destruição. Com passos firmes, ele caminhava por entre as árvores, o som suave de suas botas tocando o solo, um prelúdio para o que estava por vir. Quando ele volta à consciência, se vê refletindo sobre o fato de que o Dan Yurion deste mundo é diferente, sugerindo que algo mudou drasticamente, tanto nele quanto ao seu redor. Durante seu caminho, ele se depara com uma cena inesperada. Uma jovem caída no chão, quase à beira da morte. Seus olhos, ao encontrá-la, mostram um breve momento de surpresa. Uma criança abandonada? Ele se pergunta enquanto avalia a situação.
Ao se aproximar, percebe que o coração da jovem ainda batia, embora fraco. Ela tinha poucas horas de vida. A respiração já estava ofegante. Ele sentiu a urgência da situação, entendendo que precisava fazer algo rapidamente se quisesse salvá-la. Com compaixão, ele a pega nos braços, notando seu estado crítico. O peso da responsabilidade o alcança quando se vê diante de uma escolha: deixá-la sucumbir ao destino ou intervir com seus poderes. O protagonista decide agir. Uma aura roxa emanando de sua mão enquanto ele a cura, restaurando lentamente suas forças. Ela, que estava à beira da morte, começa a recuperar a consciência, sua respiração se estabilizando. Ao vê-la respirar com mais facilidade, ele suspira, talvez em alívio, mas sem baixar a guarda. Você tem sorte, garota, ele murmura, ciente de que a linha entre a vida e a morte é sempre tênue. Após ter revigorado a garota com sua própria energia vital, o protagonista ainda carrega consigo a incerteza do futuro. A menina, que antes estava à beira da morte, agora respira com mais calma, e seu coração bate de maneira mais estável. A expressão do protagonista revela um alívio momentâneo, sabendo que, ao menos por enquanto, o risco iminente de sua morte foi afastado. Mas a situação é mais complexa do que aparenta. Ele percebe que não tem comida ou suprimentos ao seu redor e questiona se os recursos que tem consigo ainda podem ser utilizados. Será que essas coisas ainda estão boas depois de 1000 anos? Ele pensa ao observar os pequenos itens em suas mãos. Seu olhar denota frustração, afinal não há nada para alimentar a garota naquele ambiente hostil. Mesmo com a esperança recém-renovada, ele está ciente de que essa não é uma vitória completa. Ele solta um murmúrio de frustração, quase um desabafo de impotência. O que ele pode fazer agora? Deixar a garota ali para perecer está fora de questão, mas as opções são escassas. Em um tom de decisão, ele resolve tomar uma atitude arriscada. Se não fizer nada, ela vai morrer de qualquer maneira. Então decide tentar algo, mesmo com o risco de isso causar efeitos colaterais graves. Segurando uma pequena esfera dourada, ele pondera sobre as consequências. No melhor dos casos, isso pode causar apenas diarreia, e nos piores casos, a morte. Apesar da incerteza, ele conclui que é a única opção viável no momento. Então ele decide dar essas bolinhas mágicas para a garota, mesmo com os riscos. Após isso, ele decide ir embora. E enquanto ele vai embora, a garota abre os olhos, mas o protagonista já está longe e pensa que tudo o que resta para ela é rezar para ter boa sorte. No dia seguinte, o prota está sentado até que aparece a menina que ele salvou, oferecendo um bolinho para ele comer. Ele então fala: "Tá, mas o que isso significa para mim?" A menina não diz nada, apenas continua oferecendo o bolinho com uma expressão doce. O protagonista se pergunta se ela está tentando retribuir o favor por ele tê-la ajudado. Ela continua insistindo com o bolinho, mas de maneira fria ele responde: "Não estou com fome", e vira de costas. Ele acha que ela é estranha, pois não demonstra nenhum receio em ficar perto dele. Todos os dias ela volta, oferecendo o bolinho um dia após o outro. Com o tempo, ele começa a se acostumar com a presença dela e a aceitar os bolinhos. Assim, se passam 15 dias desde que começaram a passar tempo juntos. Ele começa a comer a comida que ela traz todos os dias e reflete que nunca havia visto alguém com um sorriso tão inocente e puro. É estranho, mas não é ruim, ele pensa. Os dias continuam passando, até que certo dia, o protagonista vai até a cidade. Lá, ele ouve um homem gritando: "Sua ladra!" Ao se aproximar, vê um homem discutindo agressivamente com uma garota que havia pegado coisas dele várias vezes nos últimos dias. O homem reclama dizendo que vai dar uma lição na garota. Dan, o protagonista, se aproxima para ver o que está acontecendo e percebe que a menina estava no chão, bastante machucada, se desculpando por ter pegado os bolinhos. O homem grita: "Por que uma menina tão jovem está pegando coisas?" Enquanto Dan se aproxima, percebe que ela estava pegando os bolinhos para levar para ele. Sentindo um misto de desaprovação e irritação, ele fica zangado com a garota por ter feito aquilo. Ele empurra o homem para longe e o homem cai no chão, reclamando de dor, gritando: "Ai, meu braço!" Dan, ainda irritado, vai embora, deixando o homem para trás, reclamando. Enquanto caminha, Dan pensa em como passou muitos dias comendo comida que a garota trazia, sem saber de onde ela vinha. Ele nunca imaginou como ela conseguia os alimentos. Ele apenas os comia. Agora, sabendo que ela estava pegando de outras pessoas e sofrendo por isso, Dan fica ainda mais incomodado. Ele continua caminhando sem rumo até perceber que, de tanto andar, chegou a um lugar familiar. Era o lago onde ele havia ficado preso por 1000 anos, o lago Dongjongo. Ele pensa: eu, Danguon, conhecido como deus marcial e conquistador do mundo,
Fiquei preso nesse lugar esquecido? Ele pensa que nunca mais veria aquele lago na vida, até que, de repente, nota algo entre as moitas. A garota espionando de longe. Ela finalmente fala: "Te achei!" Toda machucada e cheia de cicatrizes. Dan responde que só cuidou dela uma vez e não entende por que ela é tão insistente. Com uma voz firme, ele pergunta: "Por que você está me seguindo?" A garota olha para ele, logo corre e se abraça em suas pernas, dizendo que odeia ficar sozinha e pedindo para ele não ir embora, para não a abandonar. Dan pensa que sempre esteve sozinho e que nada mudou nos últimos 1000 anos. Mesmo assim, ele pergunta o nome dela. Ela responde: "Meu nome é Wassomi." Dan se pergunta se encontrar com ela foi obra do destino e se deveria ficar com ela a partir de agora. Então ele dá um tapinha na cabeça dela e fala: "Certo, meu nome é Dan Woo-yeon. Venha comigo a partir de agora." Corta para a noite, onde eles fizeram uma fogueira para se aquecer. O protagonista pensa: mesmo que quiséssemos morar juntos, nem temos onde ficar agora. Então temos que construir uma casa. Ele comenta que desde criança sempre sonhou em ter sua própria casa e se pergunta se finalmente realizará esse sonho. No dia seguinte, Wassomi acorda e percebe que há uma casa no local. Ela pergunta: "Isso estava aqui ontem?" Dan responde que sim. Ela acha isso muito estranho, pois no dia anterior não havia nada ali. Dan insiste que a casa já estava lá ontem e que ele está arrumando, pois a casa está muito velha. Wassomi pensa que não havia casa velha nenhuma no dia anterior, mas Dan, tímido, afirma com convicção: "Sim, ontem já estava aqui." Ele fala com certeza e se pergunta se está com algum problema de memória. A garota pensa que deve ser verdade, afinal, ele não mentiria para ela. Além disso, é impossível alguém construir uma casa tão bem feita, com materiais tão raros do dia para a noite, não é? Pensa ela, com os olhos brilhando. Ela elogia a casa, dizendo que parece uma mansão. Dan, feliz, responde que está contente por ela ter gostado, pois ele se esforçou muito para construí-la. Wassomi pergunta: "Construir?" E ele, gaguejando, responde: "Quer dizer, reformar." Ela, sem suspeitar, responde: "Ah, tá, que legal." E ele pensa: que bom que ela é uma jovem inocente. E bom, galera, a parte 1 vai ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado e quiserem a parte 2 desse manhwa, deixem nos comentários, deixem o like e valeu. Até a próxima!